Nós estamos num momento que escancara a importância da ciência, né? O quanto é fundamental investir em pessoas e em tecnologias que possam nos ajudar a enfrentar desafios como esse da pandemia. Aqui na nossa região está a maior e mais complexa infraestrutura da ciência brasileira, você sabia? O projeto Sirius, do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, o CNPEM, que é ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Esse ano começaram as pesquisas no Sirius usando a luz síncrotron. Por causa da Covid-19, os primeiros estudos são na área da saúde. Mas esse equipamento brilhante que usa a luz do futuro com certeza ainda vai mudar e melhorar as mais diferentes áreas da nossa vida. Na primeira das 5 reportagens dessa semana, o Paulo Gonçalves e o Pedro Santana vão traduzir para a gente o que significa esse magnífico empreendimento e o que faz um acelerador de partículas. Objeto não identificado em Campinas. Sinceramente, eu não consigo definir essa imagem. O que o senhor acha que é isso aí? Uma arena de rodeio. Por quê? Pelo jeito da arquibancada e o oval da bola branca. Parece um estádio de futebol dos norte-americanos, mas não é. Talvez uma nave. Nave com multiplicação de luzes. Imagens extraídas de um filme de ficção. O nome veio do espaço. Sirius, a estrela mais brilhante vista durante a noite. E é também como foi batizado o maior projeto da ciência brasileira em todos os tempos. Fonte de luz para iluminar a fronteira do conhecimento. Quem nunca entrou numa sala de raio-x? Pois o Sirius é um raio-x das coisas. Permite enxergar a estrutura interna dos materiais através de radiação eletromagnética, que também existe no forno de micro-ondas ou nas ondas de rádio. É uma energia parecida com a de uma ponteira a laser, mas muito mais fina, invisível até para o microscópio. Como um equipamento de tomografia, o Sirius produz imagens tridimensionais, mas a potência é 1 milhão de vezes maior que a do tomógrafo comum. No caso de um rim, por exemplo, poderia identificar uma pedra minúscula e analisar como as moléculas dentro dela estão organizadas. O Sirius torna visível o que é quase invisível. É um gerador de conhecimentos sobre diferentes tipos de material, praticamente qualquer material, seja um material biológico, seja um implante ósseo, seja um material estrutural, como concreto se formar, seja um material da natureza, seja o interior de uma planta. A matéria, ela se organiza de diversas formas. Compreender essa organização é fundamental para a gente ter uma melhor relação com o universo, produzir melhores materiais, medicamentos. E o Sirius ajuda isso, porque ele fornece as imagens tridimensionais necessárias para a gente ter essa compreensão. As imagens tridimensionais, que mostram como átomos e moléculas estão organizados, já estão saindo do Sirius. São os resultados das primeiras pesquisas. A gente então está aumentando aqui coisas que são 50 mil, mais de, 100 mil vezes menores do que o que a gente enxerga, né, do que um fio de cabelo, por exemplo. Então é praticamente invisível para os nossos olhos, mas não para o raio-x. É como se a gente tivesse a visão do Superman, né, do super-homem com olhos de raio-x. Um super equipamento. Para produzir raio-x e outros tipos de luz, o Sirius tem um anel com mais de 500 metros de comprimento, onde estão 3 aceleradores de partículas. Começam com um canhão e depois seguem com essa tubulação com 1000 ímãs. O tubo tem uma câmara de vácuo, espaço onde não existe matéria. Afinal, um grãozinho de poeira atrapalharia toda uma pesquisa. Essa estrutura produz um feixe, chamado luz síncrotron, palavra que vem de sincronismo. Imagine que isso fosse um circuito de corrida, com carrinhos que são os elétrons. Eles correm na pista de meio quilômetro, mas quando passam pelos ímãs, o campo magnético provoca vibrações,
e os elétrons liberam luz. Em alguns pontos, os carrinhos abrem a janela e jogam a luz síncrotron para as estações de pesquisas. Essas estruturas, chamadas de cabanas. Esse é um sonho de consumo. Carrão importado que vai de 0 a 100 em menos de 3 segundos. Alcança incríveis 340 km por hora. Só falta voar. Mas lá no céu tem velocidade muito maior. Um avião como aquele passa dos 800 km por hora. É rápido, mas perto dos Sirius, o avião e o carrão são duas tartarugas. O novo acelerador de partículas faz os elétrons viajarem a quase 1,5 bilhão de quilômetros por hora. É quase a velocidade da luz. São 600 mil voltas por segundo no anel. Tão rápido que lá dentro a percepção de tempo e espaço fica diferente. Para os elétrons, a volta de 500 metros é como se fosse do tamanho desse anel. A primeira estação de pesquisa que já utiliza a luz é a Manacá. Nessas estruturas metálicas, o feixe que chega do anel é filtrado. O cientista pode usar raio-x, ultravioleta, infravermelho ou outro tipo de luz. E o feixe vai atravessar um pedacinho de amostra de material que está na ponta dessa agulha. A técnica se chama cristalografia. Para estudar ela, como ela é muito pequenininha, a gente deixa ela crescer até formar uma coisa um pouco maior, que seria um cristal, tipo um grãozinho de sal. Se eu pegar o sal bem fininho, cada um daqueles pedacinhos do pozinho é um cristal. Se a gente pegar um daquele cristalzinho aqui e jogar raio-x nele aqui na linha, eu consigo ver no computador os átomos do NaCl, que é o sódio e cloro, que é feito o sal de cozinha, né? Nesse caso aqui, a gente vai fazer cristais de moléculas biológicas, que nem pedacinhos do Covid, por exemplo, ou moléculas do nosso sangue, que nem hemoglobina. Você sabe como ela é por causa desse tipo de técnica. Nesse estudo, os pedacinhos de amostra em cristais são do vírus da Zika e os dados são transformados em gráficos. Nesse cristal, que a gente está vendo aqui ele na pontinha do porta-amostra lá, né, da nossa agulhinha, quando eu jogo o raio-x nele, a gente faz várias fotos, né, consegue saber a posição de cada átomo. Então aqui a gente está vendo que as bolinhas são átomos de nitrogênio, os vermelhinhos são oxigênios, que são os átomos que formam tudo que existe nesse planeta, né? Quando a gente pensa num ligante, num novo remédio, ele vai chegar e entrar aqui perto desses outros átomos e se ligar nele, por exemplo, para emperrar o funcionamento dessa molécula. Essa mesma linha de pesquisa estuda moléculas contra o vírus que mudou nossa rotina, o da Covid-19. O vírus é composto de um conjunto de moléculas e átomos, e ele invade uma célula, né? E ele toma conta dessa máquina da célula através dessas moléculas dele, né? Dessas proteínas que a gente fala. Então eu quero enxergar essas coisas. É como se eu quisesse enxergar o exército do vírus, só que o exército do vírus é um exército com tanques invisíveis para a gente. Então eu preciso enxergar através de equipamentos como esses tanques invisíveis, para eu poder montar o meu exército, né, também de moléculas, né, que são os fármacos, para poder combater essa doença, para dar um exemplo, e vencer a guerra. Por conta da pandemia, as pesquisas em saúde foram as primeiras dos Sirius. Mas essa novidade da ciência vai melhorar outras áreas da nossa vida. Um celular mais rápido, um painel solar melhor para você ter uma melhor captação de energia, uma agricultura mais eficiente, então alimentos mais baratos, fertilizantes menos agressivos à natureza, uma melhor relação de extração dos recursos naturais, produtos que utilizam da nossa biodiversidade melhor, porque uma vez que a gente compreende melhor as moléculas da nossa biodiversidade, a gente pode usá-las em nosso favor, né? Usar a evolução como sendo o nosso guia de conhecimento e desenvolvimento. Daqui não vai sair um produto que vai impactar na sua vida, vai sair o conhecimento que será usado para chegar um dia nessas tecnologias que produzirão esses produtos. É mesmo coisa de outro mundo.
E o projeto que leva o nome da estrela mais brilhante tem a mais complexa e grandiosa infraestrutura de pesquisa do Brasil. A construção do Sirius exigiu soluções de diferentes áreas do conhecimento e muita tecnologia nacional. Na segunda reportagem sobre o acelerador de partículas, que promete revolucionar a ciência, os nossos repórteres contam os bastidores e curiosidades dessa obra incrível. Meu nome é José Correia Meros, 53 anos, sou construtor, trabalho há 10 anos na área de construção civil. Casas, o seu Zé já fez muitas. Mas nunca entrou nesse monumento da construção civil. Muito bom demais, né? Misericórdia. Só entrando aqui para poder ver o que é a tecnologia. Oi. Tudo jóia? Tudo certo? Você é? Maiara. Quanto foi o material entre aço e concreto? Você tem uma base assim? Temos. Olha, na estrutura toda do piso e das paredes, da laje, nós utilizamos 20 mil metros cúbicos de concreto e 3.600 toneladas de aço em toda a estrutura do acelerador. A maior preocupação nossa era em relação à estabilidade, né? Então a gente tinha que usar meios para manter a máquina estável, porque a máquina ela é muito sensível. Então qualquer movimentação que tiver lá fora, de um caminhão passando ali na frente, aqui não pode ser sentido. É uma obra única no Brasil, eu diria assim, que faz parte de uma categoria de poucas no mundo. Não há a menor dúvida de que foi assim, a obra mais sofisticada do ponto de vista de estabilidade e cuidados que o Brasil já fez. É um equipamento científico monstruoso, é o Maracanã da ciência. O formato e o tamanho lembram mesmo o templo do futebol. E para alcançar a estabilidade que a luz precisa, esse maciço de tecnologia tem raízes sólidas. A obra começa a quase 16 metros do chão, com 1.300 colunas de ferro e concreto. Depois, mais 4,5 metros de uma camada de pedras. Acima, mais 90 centímetros de um concreto de alta densidade. A empresa de São Paulo, que executou a obra, teve que montar uma usina de concreto dentro do Sirius. Nós realizamos diversos estudos para determinar um concreto que fosse resistente e que também não retraísse, porque a preocupação também aqui, além da estabilidade, era em relação à proteção radiológica. Qualquer tipo de fissura poderia ser um meio da radiação sair. O anel de cimento de meio quilômetro foi montado em blocos com 370 metros quadrados de concreto, que não podiam ter variação de temperatura. Para obter esse concreto dentro do parâmetro de temperatura, vocês usaram o quê? Nós utilizamos gelo. Gelo. Adicionamos gelo na betoneira. Então, a cada betoneira de 8 metros cúbicos, nós utilizávamos de 70 a 100 quilos de gelo. Tudo isso para manter o concreto, né, com uma temperatura baixa, porque a tendência é ele esquentar enquanto a gente lança. Esse gelo era colocado dentro da betoneira? Isso. Como qualquer vibração pode mudar o curso da luz, o prédio tem amortecedores por toda a parte. Na hipótese de um terremoto, esse é um dos lugares mais seguros do Brasil. Para a construção do piso e das paredes do Sirius, foram necessários 21 mil metros cúbicos de concreto. É material suficiente para as obras de 1.500 casas populares. E quem já construiu sabe que parede torta, por exemplo, é dor de cabeça. Agora, imagine você fazer uma obra circular com mais de 500 metros, onde a margem de erro é de no máximo 1 centímetro. Diferente de uma casa, o Sirius exigiu soluções maiores e mais concretas.
As paredes do túnel do acelerador, por exemplo, têm 1,20 m de espessura, exatamente para bloquear a radiação. Lá dentro, o campo magnético é tão forte que quem usa marca-passo não pode entrar. Nenhum projeto no Brasil exigiu tanta tecnologia da engenharia civil e outras áreas. E tudo isso agora fica de legado para o país. O conjunto de ímãs é preso numa estrutura de 4 toneladas e funciona com eletricidade. Produz um campo magnético que guia o caminho dos elétrons no túnel de luz. Para desenvolver essa tecnologia, o Sirius fez parceria com uma empresa de Santa Catarina, que montou uma oficina dentro do Parque Industrial, só para fazer as peças. Nós construímos uma sala com temperatura controlada, uma sala com temperatura em 24 graus, mais ou menos 1 grau de variação, para que a gente pudesse montar e fazer as medições dimensionais dentro dessa sala. A expertise e o tipo de ambiente para montar esse imã, ele é muito característico, então tem controle de temperatura, controle de umidade. Eles construíram uma sala com equipamentos de medição tridimensional similares ao que a gente tem aqui. Então foi um ambiente muito adequado para a construção em larga escala desses imãs. A nossa equipe passava semanas em Jaraguá do Sul, junto com o pessoal da área técnica, passando esse know-how já existente, já olhando para um olhar de indústria, né? Tem desenvolvimentos e desafios na área de civil, elétrica, automação, desenvolvimento de projetos mecânicos, sistemas de vácuo, eletromagnetismo, fontes de alta potência. Então ele abre uma gama de especialidades de engenharia bastante grande e cada uma tem um item que está na fronteira do conhecimento. No túnel de luz, muitos componentes não podem ser metálicos por conta do campo magnético. E o material utilizado é uma cerâmica especial, desenvolvida por uma empresa de São Carlos. A cerâmica que nós fabricamos, ela não tem espaço vazio entre os grãos, né, para não permitir que nenhum átomo passe de um lado para outro. E para conseguir isso, tem um processo muito específico, né? Enquanto que a cerâmica da que a gente tem em casa, né, nessas revestimentos de panela, por exemplo, é uma cerâmica que tem características de alta temperatura, mas seguramente ela não teria característica para resistir ao vácuo, certo? Ela iria evaporar no vácuo. A quantidade de cabos desenrolados no Sirius tem quase a distância entre Campinas e Brasília. A gente chegou a dar 35 voltas com cabos de 240 milímetros em torno de toda a circunferência. Então eram rolos de cabos de toneladas, tendo que circular e descarregando cada camadinha de cabo por aí. E isso é complicado, fazendo manualmente, puxando, então tem desenvolvimento de carrinho, o pessoal um empurrava o rolo e o outro ia depositando o cabo, desenvolvimento de ferramentas apropriadas para isso. Com a parceria entre o Projeto Sirius, a FAPESP, que financiou projetos, e as empresas brasileiras, 85% da obra foram realizados com tecnologia nacional. O prédio ficou pronto em 4 anos e meio, com uma máquina operando, então é um desafio monstruoso. E hoje não é a solução que nenhum país do mundo usa. Então a gente até brinca que se a gente anotasse num caderninho a quantidade de pessoas que não acreditavam no projeto, e a gente ia ter um caderno de milhares de páginas, porque realmente é difícil de se acreditar que esse tipo de tecnologia fosse feita aqui no país, com esse nível de conhecimento, esse nível de sofisticação. Então realmente é um sonho realizado. Um sonho com as dimensões do Sirius. O senhor ficou surpreso? Surpreso, muito surpreso. Por quê? Porque eu não imaginava assim uma obra tão fantástica igual essa daqui, né? Em parte de estrutura, de tecnologia, em tudo, né? Muito orgulhoso de ser brasileiro nessa hora, né? Ciência é importante, né, José? Muito importante, né? Sem a ciência, a gente não consegue descobrir nada, né? Esse ano começaram as pesquisas no Superlaboratório Brasileiro, que fica aqui na região e é um dos únicos do mundo com uma tecnologia de ponta capaz de enxergar a estrutura de partículas quase invisíveis. Essa novidade da ciência vai trazer soluções para várias áreas da nossa vida: uma agricultura mais produtiva, alimentos mais baratos, mudança no uso de recursos naturais. E para ficar mais claro, a nossa equipe foi conhecer algumas pesquisas que já estão em andamento no Sirius.
Os estudos na área da saúde foram os primeiros a começar por causa da pandemia. Um novo olhar para a ciência. Na USP de São Carlos, uma pesquisa tenta enxergar a solução para a doença que mudou o mundo. No laboratório do Instituto de Física, 10.000 moléculas de medicamentos estão sendo testadas para evitar a multiplicação do coronavírus. A grande maioria, princípios ativos de remédios que já existem, como os antibióticos. A equipe foi a primeira de outra cidade a utilizar os Sirius. Eles abriram essa exceção, devido à pandemia, como uma resposta, deixaram disponível, para a gente poder fazer a nossa pesquisa e foi fundamental. Ela não existiria sem os Sirius. Pelo menos 2 moléculas já se mostraram promissoras contra a Covid. O recorde da vacina foi absoluto, E acho que na questão de uma droga para tratar pacientes já com um quadro mais avançado de síndrome respiratória, eu acho que nós vamos ver outro recorde sendo quebrado. Ainda esse ano, ou talvez no outro, nós podemos ter alguma resposta de ensaios clínicos avançados. Ao redor dos Sirius existe um complexo de laboratórios do CNPEM, Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, ligado ao Ministério de Ciência e Tecnologia. No Laboratório Nacional de Biorrenováveis, uma mini usina que produz etanol com bagaço de cana. Com um fungo geneticamente modificado, os pesquisadores produziram um coquetel de enzimas que consegue extrair mais etanol da cana-de-açúcar. Com essa solução, a gente pode aumentar em até 50% a mais a produção de etanol do país. Isso significa mais de 15 bilhões de litros de etanol sem um hectare sequer a mais de plantação de cana-de-açúcar. A pesquisa já patenteada contou com a luz do laboratório Sirius para enxergar a ação das moléculas do fungo que funcionou como solução biológica. E para quem é apaixonado por uma loira gelada, saiba que a mesma técnica também aumentou a oferta de cerveja. A gente conseguiu aumentar a utilização do malte. O malte é a matéria-prima mais importante na produção de cerveja. Uma fração significativa do malte não é aproveitada, ela vira resíduo e é dispensada, doada ou vendida para nutrição animal. E ali tem valor agregado que poderia virar mais cerveja. Então a gente desenvolveu enzimas que podem aumentar a extração dos componentes do malte, que vai aumentar a produtividade de cerveja. A gente está falando aí de 80, 100 milhões a mais de litros de cerveja com a mesma matéria-prima. Esses daqui são átomos. E aí, com esse entendimento de cada um da posição dos átomos, como ele interage com componentes do bagaço, eu posso otimizar, eu posso redesenhar essa estrutura tridimensional como se fosse peças de Lego. Eu considero que cada átomo fosse uma pecinha de Lego. Eu começo a mudar eles de posição, de forma com que eu aumente a capacidade dele reconhecer componentes do bagaço da cana-de-açúcar. É como se fosse uma caixa preta. Eu posso ficar lá tentando centenas, milhares de alternativas até encontrar uma solução por tentativa e erro. O Sirius joga luz nessa caixa preta. Para o avanço da ciência, é preciso compreender as nanopartículas. Responda rápido. O que tem em comum esses lápis e essas joias com diamantes? Para a ciência, tudo. O diamante e o grafite são feitos do mesmo material, átomos de carbono. Dependendo do jeito que as moléculas estão organizadas, você tem um ou outro. A ciência, inclusive, já transforma grafite em diamante. E é com o brilho dos Sirius que descobertas valiosas estão a caminho. Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica. A imensa biodiversidade brasileira é uma farmácia potencial. No Laboratório Nacional de Biociências, os pesquisadores procuram uma agulha num palheiro, verde. Entre 80 mil moléculas, buscam uma que seja eficiente para combater doenças como câncer ou vírus como o da Covid. As moléculas naturais, historicamente, elas representam mais de 60% de todos os medicamentos já disponibilizados para uso humano, né? Por que isso? Elas têm um arranjo tridimensional único, têm composições químicas e propriedades exclusivas, né? São muitos milhares de anos de evolução para a natureza produzir essas moléculas tão únicas, né?
400 plantas foram isoladas para o estudo e pelo menos 20 já apresentaram compostos promissores para a cura de doenças. Pedaços minúsculos das moléculas se transformaram em cristais, iluminados com a luz poderosa dos círios. O Sirius permite que a gente avalie centenas de amostras dessa da natureza brasileira, né? Em um dia ou em poucos dias. E a gente consegue olhar para essa quimiodiversidade com visão de raio-x. Então a gente consegue ir a fundo, entender as proteínas que a gente está estudando, que são envolvidas nas doenças, e como elas interagem com essas moléculas da biodiversidade numa resolução altíssima. O foco de luz dos círios também está direcionado para o solo da agricultura. Isso aqui é um grão de solo, tá? Que a gente consegue ver em azul todo o espaço poroso, tá? Então é o espaço vazio que está dentro do solo. Em verde, a gente vê resquícios, pedacinhos de matéria orgânica, que pode ser, por exemplo, um pedacinho de raiz. E toda essa estrutura está dentro de um único grãozinho. A nova fonte de energia pode ajudar na formulação de fertilizantes mais eficientes, agricultura mais produtiva. Luz tão brilhante que chega até as profundidades do oceano. A primeira imagem que a gente fez de uma amostra do pré-sal brasileiro, é uma amostra cedida pela Petrobras. Então, o que você vai ver aqui, começando a ser renderizado em 3D, é todo meio poroso, é esse espaço vazio dentro da rocha, que é onde está o gás, onde está o petróleo e onde tem, eventualmente, água também. Em marrom, você vê a matriz dessa rocha, que é composta pelos grãos que compõem a rocha inteira em si, né? O estudo da pesquisadora Nathalie tenta descobrir uma fórmula para extrair mais petróleo das rochas do pré-sal. Atualmente, só é possível recuperar 15% do óleo que fica dentro da rocha. Quando a gente olha ela, parece que ela é maciça, mas na verdade ela está cheia de buraquinhos, né? Que é o que a gente chama de espaço poroso. Então a gente pode falar que ela parece uma esponja, porque é dentro desses buraquinhos que a gente tem todos os fluidos, todos os líquidos, que pode ser o óleo, o gás ou a água que está dentro dela. Com a mais alta tecnologia, as menores partículas do universo. Parece uma tomografia médica, então é muito fácil, é simples o conceito. Então a gente cria imagens tridimensionais da amostra, só que com uma diferença, a gente consegue fazer isso em altíssima resolução. Então a gente enxerga aqui uma coisa que o tomógrafo médico lá do hospital não consegue enxergar, porque ele não tem resolução para isso. É como se a gente tivesse um super óculos aqui e a gente conseguisse olhar realmente os detalhes internos da amostra. Um super óculos para enxergar além do horizonte. E um grande projeto da ciência que só foi possível por causa de pessoas. Gente brilhante que enxergou os círios antes dele nascer, que trabalhou, contribuiu com o conhecimento para que o Brasil tivesse hoje um dos mais modernos laboratórios desse tipo no mundo. O maior projeto científico do Brasil é feito de gente que pensa grande. É um sonho, né? Eu quase que me emociono toda vez que eu entro dentro desse prédio, né? Porque quando a gente começou isso aqui em 2009, nós não tínhamos nem terreno, nem projeto, nem pessoas para dar conta de um projeto dessa magnitude. Antônio José Roque liderou uma equipe de pessoas tão brilhantes quanto os círios. Gente como Hélio Tolentino e Liu Lin, amigos desde a década de 80, quando faziam faculdade no Paraná. Em 1985, eles formaram um grupo de 4 pessoas que foi para a Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, para conhecer um acelerador de partículas. Naquela época nós éramos jovens, né? Fazíamos iniciação científica, trabalhávamos no grupo de ótica, de raio-x, instrumentação lá da Federal do Paraná. Nós fomos lá para aprender sobre aceleradores, né, dentro de um centro de excelência.
E não tinha ninguém aqui no Brasil que conhecia sobre aceleradores. E o nosso objetivo era aprender e montar um projeto inicial que pudesse servir de base, né, para a criação de um laboratório aqui no Brasil. Hélio e Lio eram alunos do professor Ricardo Rodrigues, o pioneiro dessa tecnologia, que depois foi o marido e pai dos filhos da Lio. Juntos, eles fizeram o primeiro projeto de luz síncrotron, que resultou no UVX, o irmão mais velho dos Sirius, primeiro laboratório desse tipo no Hemisfério Sul, inaugurado em 1997. A gente demorou 10 anos para construir o UVX a partir do zero, né? Por que tanto tempo? Era um projeto novo, nós aprendemos do zero, né? Tanto a projetar o anel em si, como a construir todos os equipamentos, né, que fazem parte desse anel. Foi tudo construído aqui? Foi tudo construído aqui dentro do LNLE, dentro do laboratório. Era uma época que no Brasil estava proibido de importar coisas, sabe? Então nós tínhamos que estudar como fazer as coisas com o que tínhamos aqui. O design futurista do UVX virou até cenário de filme para o homem do futuro. Essa noite eu vou mudar o mundo. Durante 3 décadas, foi a luz do UVX que iluminou os caminhos da ciência para pesquisas em várias áreas do conhecimento. No período de funcionamento do UVX, Hélio estava na Europa, trabalhando com o síncrotron francês, mas foi chamado para um novo desafio, a construção dos Sirius. Já tinha aprendido muito durante a construção do VX. Lá no Centro Europeu eu estava trabalhando com outro tipo de técnica, de tecnologia, e então tinha uma bagagem já bastante grande. Mas nessa área especificamente, que é de microscopia de raio-x, né, construir essa linha, era realmente um grande desafio, uma coisa totalmente nova. Eu acho que, inclusive, se não fosse a experiência do UVX, nós não teríamos construído os Sirius. Porque realmente o UVX foi uma grande escola para todos nós aqui. O laboratório UVX foi a semente dos Sirius. Inclusive, alguns equipamentos de lá foram trazidos aqui para a nova fonte de luz. A importância do síncrotron antigo é que ele foi a prova física do que a ciência brasileira é capaz. O primeiro grande projeto, com alto investimento, e ainda deu a experiência necessária para a construção dos Sirius, um dos 3 mais modernos laboratórios desse tipo no mundo. E quem participou dos 2 projetos tem orgulho em dose dupla. Hoje, ele é um dos coordenadores da área de programação. Mas o Serjão começou na década de 80, quando ainda era técnico em eletrônica. Meu primeiro emprego formal com eletrônica, né, com contrato de trabalho, foi aqui. Mas meu primeiro contato com eletrônica foi numa oficina de reparos de TV. Antigas TVs de tubo. Bastante diferente do tipo de tecnologia que a gente tem aqui. Ele trabalhou na montagem do laboratório antigo e depois ajudou na construção dos Sirius. Eu estava aqui no primeiro feixe para usuários do UVX e também do Sirius. É emocionante lembrar da trajetória desses quase 30 anos aqui dentro, né? Eu entrando no laboratório garoto, aqui, né? Praticamente um adolescente e já com alguma idade ainda aqui, tendo feito bastante, tendo contribuído bastante. E espero que eu possa continuar contribuindo, né? É uma vida aqui dentro, é uma vida aqui dentro, é um casamento, né, de sucesso. Falando em casamento, o da Lio com o Ricardo, aquele da foto de 1985, durou mais de 20 anos. Em janeiro do ano passado, um dos principais responsáveis pelos 2 projetos de luz síncrotron do Brasil foi vencido por um câncer. Morreu pouco antes dos Sirius abrir as portas para pesquisas. Foi uma perda muito grande, né? Porque assim, a gente realmente foi bastante companheiro, né, durante todos esses anos. Formamos uma família, né, e tivemos filhos. Eu acho que aos poucos eu fui me envolvendo mais, né, com o trabalho aqui. Eu sempre tive assim, muito apoio da minha família, dos amigos, né?
Eu acho que tenho muitos amigos aqui, então acho que família, amigos, trabalho, tudo isso tem ajudado a superar, acho que esse período de luto, né, que eu passei. Ele foi sempre fundamental, né, em todos os desenvolvimentos dos aceleradores, seu envolvimento no desenvolvimento da parte civil e participando ativamente também das discussões com o que a gente chama de divisão científica, né, para as linhas de luz, tentando fazer com que isso tudo funcionasse de forma harmoniosa. Então, o Ricardo é uma pessoa, eu acho que assim, que o Brasil deve muito, né, por causa devido à sua importância, né, nisso daqui. O momento de maior êxtase no projeto é quando você descobre e você tem uma ideia. E a partir daquilo você desenvolve alguma coisa, você desenvolve um protótipo, desenvolve um instrumento. Mas todas as etapas são importantes. Então eu acho que o Ricardo viveu várias dessas etapas bonitas. Felizmente, eu acho que isso foi importante para a gente, principalmente, que ele chegasse a ver a máquina funcionando, os elétrons circulando, os primeiros experimentos. Isso é quase que um presente que lhe foi dado e eu acho que isso não chega a fechar um ciclo, porque uns ciclos nunca se fecham, né? O homem do futuro já esteve entre nós. Bem, hoje nós encerramos a nossa série especial sobre esse equipamento, o Super Laboratório, que vai permitir que o Brasil dê um salto sem precedentes na ciência. Esse ano, as primeiras pesquisas começaram no Sirius. E quando ele operar com 100% da capacidade, 38 estações vão poder funcionar com estudos nas mais diferentes áreas. No mundo inteiro, só tem mais 2 laboratórios como esse. Um gerador de conhecimentos que atrai atenção internacional para a sua luz do futuro. Maracanã da Ciência. Gol de placa da tecnologia nacional. Seleção com mentes brilhantes. E na fronteira do conhecimento, um pinguim para quebrar o gelo. Superstição que nem a ciência explica. Os operadores, né, os responsáveis, eles monitoram centenas de milhares de parâmetros para ver, né, para conseguir estabilizar o feixe, para conseguir monitorar a máquina e garantir que tudo está correto. Mas um parâmetro, a gente brinca que é essencial, é a posição do pinguim na sala. Então, quando tem alguma coisa muito errada, o pessoal procura o pinguim para ver se ninguém tirou ele da sala. Então o pinguim é peça importante no Sirius. Exatamente. Reza a lenda que se o pinguim sair daqui, nada mais funciona, né? Continua assim, já há 30 anos, ele está aqui com a gente, vocês podem ver cicatriz, ele já caiu no chão, quebrou, o pessoal dá um jeito dele continuar por aqui. Ninguém tem coragem de tirar ele de perto. Pinguim de um lado, peixe do outro. Esse laboratório, ao lado do Sirius, é repleto de aquários. Mas nada de superstição. Aqui se aplica a nanotecnologia. O Paulistinha é a cobaia para estudos, junto com a minúscula pulga d'água, da família do camarão. Com a lente do Sirius, o organismo destes seres ganha novas dimensões para pesquisas. É uma máquina que vai permitir a gente estudar a escala nanométrica com uma resolução sem precedentes. Tá? Então o Sirius ele vai ajudar muito a gente entender como que uma nanopartícula se comporta com uma célula, como que essa nanopartícula sofre transformações dentro de uma célula, por exemplo, durante o desenvolvimento de um medicamento ou de um novo catalisador para uma indústria química. Em diferentes setores da área de aplicação da nanotecnologia, o Sirius pode ser utilizado. Imagine a diferença das antigas TVs de tubo com os modernos aparelhos de alta definição. Esse é o salto de qualidade das imagens do Sirius em relação à tecnologia anterior, mesmo operando com menos de 15% da capacidade. Quando chegar aos 100%, o Sirius poderá ir além, fazer um filme com as moléculas em movimento e identificar
cada elemento químico presente na ação. Vai ser uma nova tecnologia, o 5D. Se eu estou fazendo essa imagem tridimensional e observando como ela varia no tempo, digamos que eu fizesse uma tomografia e para cada instante de tempo eu faço uma nova tomografia e faço isso muito rápido. Então eu adiciono uma quarta dimensão, que é o tempo. Então ela é 4D. Então você tem processos que estão mudando com o tempo, né? Então eu aplico, por exemplo, pressão e eu vou ver uma que a gente chama de uma mudança de fase, ou eu vou enxergar alguma coisa que está acontecendo lá numa célula, que é um processo dinâmico, né? De, sei lá, o vírus invadindo, por exemplo, uma célula, ou um processo dentro. Então tem uma escala temporal, então 3D espacial, o tempo, e além disso eu posso querer, que é importante, entender como os elementos químicos estão distribuídos nisso. Então quero saber aonde que eu tenho mais ferro, onde é que eu tenho mais oxigênio, como que isso muda também com o tempo e a organização. Então eu somo aos 3 espaciais e a dinâmica uma quinta dimensão, vamos dizer assim, que é superpor na dimensão espacial de organização essa parte química. Das 14 estações de pesquisa do Sirius previstas para a primeira fase do projeto, uma está em funcionamento e outras 6 podem ficar prontas este ano, com pesquisas de outro planeta. Tem uma linha chamada EMA, que é uma linha para o que a gente chama de condições extremas. Então, altíssimas pressões, altas e baixas temperaturas, altos campos magnéticos. Então, você vai poder estudar materiais que vão simular, por exemplo, o interior dos planetas de alta densidade, entender como é que funciona o interior desses planetas. Você vai poder entender a matéria, né, que a gente está aqui numa pressão ambiente, numa temperatura ambiente, o que acontece com ela se eu colocar uma altíssima pressão, esquentar ou abaixar a temperatura? Será que mudam as propriedades desses materiais? O Sirius terá capacidade para 38 estações de pesquisa. Um investimento de quase 2 bilhões de reais para a ciência de primeira linha. Equipamentos com a mesma tecnologia do síncrotron brasileiro no mundo só existem na França e na Suécia, com o laboratório Max 4, que inspirou o modelo de construção do Sirius. E tem um brasileiro como diretor. Laboratórios do síncrotron que tem nas suas instalações um anel de armazenamento de 4ª geração, em operação só existem 3 no mundo. Então estar numa liga em que existem 3 no mundo inteiro, e por exemplo nenhum nos Estados Unidos, o Brasil está à frente deles, entregando uma fonte de luz que é comparável às melhores que estão sendo feitas no mundo neste momento. A projeção da ciência brasileira com a nova fonte de energia atravessa fronteiras e atrai pesquisadores querendo aprender até a nossa língua. Falo um pouco português. Tento falar português quando necessitado, sim, mas muitas vezes pessoas, é difícil para pessoas me entender. Oh, mas good português, né? Mais ou menos. O americano Jim se mudou para o Brasil após a construção do Sirius, para trabalhar com pesquisas sobre contaminação do solo. Eu trabalhei com synchrotrons nos Estados Unidos, como professor da Universidade Estadual da Carolina do Norte. Passei 20 anos trabalhando com isso, principalmente em Nova York, Califórnia, Chicago, Illinois. Eu vim para cá, passei 1 ano na universidade. E esse é um dos melhores synchrotrons do mundo agora. É um reconhecimento internacional. Com o Maracanã da ciência, o país do futebol também pode exportar conhecimento. A gente vai conseguir estudar, por exemplo, a evolução de um câncer. A gente vai conseguir estudar, por exemplo, o crescimento ósseo. Melhores materiais em qualquer aspecto da sua vida, seja melhores lentes, seja melhor de contato, seja melhores chips para computadores, seja melhores tecidos para roupa, melhores fertilizantes para o solo, alimentos mais fortificados. Por exemplo, na área de agricultura, a gente vai estudar plantas
em vivo e olhar, por exemplo, como que a raiz ela interage com o solo e como que é a troca de nutrientes entre a raiz e solo. Então, a gente pode desenvolver tecnologias que vão produzir uma melhor absorção de nutrientes pelas plantas e entender todo o mecanismo, né, a química, físico-química que está acontecendo ali. Sirius é um marco na ciência brasileira, é ciência de primeiro mundo e competindo assim para se tornar a melhor ciência do tipo.